O Flamengo já sabe quem serão seus 3 adversários na fase de grupos da Conmebol Libertadores 2024. O Rubro-Negro vai enfrentar Milionários da Colômbia, Bolívar da Bolívia e Palestino do Chile. No vídeo de hoje eu vou trazer um raio-x sobre essas 3 equipes. E aí, vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir com o vídeo, quero pedir para vocês para deixarem o like, que é muito importante para a gente que produz conteúdo no YouTube, nas redes sociais de uma forma geral. Se inscreverem no canal também, a gente está aí a 100 inscritos de chegar a 10 mil. Estamos conseguindo alcançar essa meta antes do dia 2 de abril, que é quando esse canal vai fazer um ano de existência. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo e para você que não se inscreveu ainda, se inscreve agora. Não perde tempo, tá bom? Com certeza você vai gostar aqui dos conteúdos do canal falando de tática. Outro recadinho. Clube de membros do canal Falando de Tática é muito barato, você vai ajudar esse canal aqui a crescer e vai ter benefícios muito legais em troca, então também não vacila, não perde tempo, o link está aqui na descrição e você vai ter acesso, caso vire membro, obviamente, à transmissão tática em que eu falo em áudio de WhatsApp durante o jogo do Flamengo em tempo real, minuto a minuto, tudo que está acontecendo taticamente nas partidas do Flamengo. E também tem um grupo de WhatsApp para os membros, a gente troca ideia lá, eu e os outros membros, todos os membros do grupo, batem papo o dia inteiro lá sobre o Flamengo, sobre tática. É muito bacana. Tem também vídeos com antecedência. Eu solto alguns vídeos para os membros primeiro e depois eu solto para o público em geral. Então, vem valorizar aqui o trabalho do canal Falando de Tática. Essa apresentação que vocês vão ver agora dá um trabalho danado de fazer isso aqui, galera. De trabalho de pesquisa, de levantar esses dados. Essa plataforma que eu acesso para conseguir dados que você ainda não viu. Os dados que você vai ver aqui, você ainda não viu. Essa plataforma que eu acesso para conseguir ter esse tipo de dado custa uma grana, então chega junto virando membro aqui, você vai ajudar o canal e ainda vai ter benefícios muito legais em troca, tá bom? Fica bom para todo mundo, fechado? Bom, então vamos lá, vamos falar sobre esses 3 adversários do Flamengo, tem bastante informação para vocês nesse vídeo de hoje. Bom, vamos lá então, começando com o Milionários, foi vice-campeão da Colômbia em 2023, tá? Vamos trazer muitas informações aqui para vocês, hein? O técnico é o Alberto Gamero, nacionalidade colombiano, 60 anos e está no cargo desde 2019, desde dezembro de 2019. Já está aí há um tempo aí, vai fazer 5 anos no final desse ano, né? Impressionante o trabalho longevo aí do Gamero. O esquema tático, nesse caso aqui eu coloquei 3, e aí a gente tem algumas variações do 4-4-2, né? E do 4-2-3-1 também. No SofaScore, eles falam que o preferido é o 4-2-3-1, mas aí ele vai tendo variações, eu fui olhando aqui algumas escalações recentes. Você tem o 4-3-2-1, tem o 4-4-2 e o 4-2-3-1, sempre a linha de 4. Então, esses são os esquemas que o Gamero gosta mais de usar, tá? Atualmente, no campeonato de 2024 da Colômbia, o Milionários é o 15º colocado, não vem bem, não vence há 6 jogos, tem 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Tem 11 gols a favor e 12 gols contra. O time está sofrendo bastante gol, o time está com a defesa bastante frágil, tá? É o 7º pior ataque, mas esse dado aqui é muito interessante. É o 5º XG mais alto. O que isso quer dizer? XG são os gols esperados. Como é que se mede o XG, né? A partir das chances criadas por aquele time. Então, se aquele time tem muita chance clara de gol, finalização limpa, de frente para o goleiro, e situações desse tipo, o XG vai aumentando. Então, o que isso quer dizer? Se o XG está entre os 5 melhores do campeonato, né? Ou seja, o time está criando bastante, mas o ataque é o 7º pior, o time está perdendo muito gol. É a 9ª pior defesa, né? A gente já viu ali 12 gols, bastante gol sofrido, né? Então, é um time que também está sofrendo bastante gol. Média de idade 26,9, exatamente na média da liga, tá? Exatamente a média de idade da liga, é a média de idade do Milionários também. Tá ali bem no meio ali da média de idade do campeonato. Posse de bola 51,8%, então em geral fica um pouquinho mais com a bola do que os adversários, mas é só o 10º posse de bola, então é um time que acaba não conseguindo manter tanta posse de bola. Vamos olhar aqui agora para a estatística de finalização e toques na área. Isso aqui mostra muito como é que o time, apesar de não ter muita posse, consegue finalizar bastante. É o 3º time que mais finaliza no campeonato. É o 2º em toques na área. Essa estatística do toque na área, ela me diz muito sobre o quanto que o time consegue incomodar os adversários. Se você é o 2º em toques na área no seu campeonato, na sua liga, isso significa que você consegue estar sempre próximo da baliza do seu adversário, conseguindo tocar próximo da área do seu adversário. Então,
Isso mostra que o Milionários consegue produzir ofensivamente, consegue estar incomodando sempre os seus adversários, mas não está conseguindo reverter isso em gols, tá? Bom, vamos seguindo e agora vamos ver que é o terceiro time que fica mais em impedimento, o time que busca romper nas costas da última linha, busca o facão e aí às vezes acaba errando um pouquinho o timing do passe, né? Às vezes o atacante começa a acelerar um pouquinho antes, fica em impedimento. Então é um time que busca muito esse tipo de jogada, mas nem sempre dá certo porque acaba ficando muito impedimento. Também é o segundo em escanteios a favor. O time que está conseguindo ser produtivo, ter profundidade, conseguir escanteios, mas que não está conseguindo traduzir isso em muitos gols. A gente já viu aí que não é um ataque tão bom assim. Então está faltando converter essas chances. É o quarto em finalizações concedidas, ou seja, é o quarto time que mais concede finalizações com 9,23 por jogo. E é também o quarto que mais perde a bola, um time que não está conseguindo cuidar muito bem da bola. A gente já percebe aí uma situação para o Flamengo, né? Conseguir finalizar, é um time que acaba concedendo muitas finalizações e também é um time que perde muita bola, não cuida muito bem da bola. Então é um time que o Flamengo pode tentar pressionar para poder gerar erro e a partir disso chegar no gol do Milionários, tá? Então aí tem uma chavinha para o Flamengo tentar se dar bem. É o sétimo na intensidade do desafio. A gente já falou um pouquinho sobre essa estatística aqui anteriormente, mas vale a gente repetir e frisar. A intensidade do desafio são as ações defensivas por minuto de posse de bola do seu adversário. Ações em geral, carrinhos, desarmes, interceptações, rebatidas, duelos aéreos, faltas. Então, a cada minuto de posse de bola do adversário, o Milionários tem 5,7 ações defensivas. É pouco, é só o sétimo da sua liga. Tem que melhorar um pouco mais nessa intensidade. Não consegue ser tão pressionante, não consegue ser tão forte defensivamente. Mas no PPDA consegue ir bem, consegue ser o segundo da liga. O que é o PPDA? Passes por posse do adversário no seu próprio campo. Então, quantos passes seu adversário consegue trocar, melhor dizendo, no seu próprio campo, até que o Milionários consiga fazer uma interceptação, consiga retomar a bola, consiga não permitir mais que aquele adversário troque passe. Então, é o segundo no PPDA, consegue pressionar o adversário no seu campo, no seu próprio campo. Então, nisso vai bem, mas na intensidade não está indo muito bem, né? É o segundo em número de passes, 389 passes por jogo, e é o quarto em acerto de passes. Então, o time consegue acertar bastante passes, consegue trocar bastante passes, apesar de perder muita posse de bola e ter não tanta posse de bola assim, com 52%, como a gente já viu ali. É o primeiro em número de passes por posse de bola também, né? A cada posse de bola ele troca em média 14,5 passes. A média da liga é 12,98. Então está acima da média da liga, sendo o primeiro, né? O time que mais troca passes por posse de bola. É o primeiro em passes decisivos, o primeiro em passes para terço final e o primeiro em passes progressivos, né? O passe progressivo ele é autoexplicativo, né, gente? Passe para frente, né? Passe que progride, né? Não é passe para o lado nem para trás, né? Para terço final do campo. E passe decisivo é aquele passe-chave que a gente chama aqui no Brasil, né? É aquele passe que você dá e deixa o seu companheiro em condição de finalizar. Bom, mais alguns dados aqui dos Milionários. É o sexto que menos faz passes longos. É um time que não constrói longo, constrói curto, prefere trocar passes por baixo. Mas quando faz, acerta. É o quarto que mais acerta passes longos. Então faz pouco passe longo, mas é o quarto que mais acerta esse tipo de jogada. Esse dado me chamou bastante atenção, porque apesar de não fazer muito passe longo, acerta bastante esse tipo de jogada. Então é assertivo quando faz. Alguns destaques individuais do Milionários. A gente vai olhar aqui agora para o artilheiro do campeonato colombiano, que é o Leonardo Castro, com 4 gols. Ele tem 65 jogos, 27 gols e 6 assistências pelo clube. Tá? Um centroavante aí interessante, que contribui bastante aí. Tem uma média de gols bem interessante, uma média de participação em gols bem interessante, né? E tem também o experiente Davi Macalister Silva. Tá há 9 anos no clube, é cria do clube, saiu, deu uma volta por aí, foi pelo Tolima, outros times ali da América do Sul, e depois retorna já desde 2014, que está no Milionários, tem 395 jogos pela equipe, 56 gols, 56 assistências, é um meia, já está com 37 anos, tem 1 ponto passes decisivos por jogo em 2024 no campeonato local nessa temporada. Então é um jogador muito importante, muito chave, já está um pouco mais velho, mas o jogo passa muito por ele, ele é um jogador muito talentoso, um meia de muita habilidade, muita técnica. Seguindo então para o Bolívar, que foi o vice-campeão do campeonato boliviano de 2023. Quem ganhou foi o The Strongest. Então o Bolívar não vem como campeão. É um clube que atualmente é o líder do campeonato, está muito bem,
13 pontos, 4 vitórias, somente um empate, somente uma derrota, 14 gols a favor, mas tem 9 gols contra, tá? 9 gols contra. O time não tá defendendo bem, é um time que joga e deixa jogar, vamos dizer assim, né? 3 gols de cabeça e 3 gols de fora da área. O esquema tático é o 4-4-2, tá? É o esquema preferido. Então, esse é o esquema usado pelo técnico, que a gente vai ver agora, que é o argentino Flávio Robato, 50 anos, está no cargo desde janeiro de 2024. O Bolívar trocou o seu comando técnico agora no começo do ano e o Flávio Robato está fazendo um trabalho bem interessante. A gente já viu aí que o time está bem no Campeonato Boliviano, liderando com bons números. Vamos olhar aqui para alguns números mais específicos do Wascout, a plataforma que eu tenho acesso, que é a plataforma profissional, utilizada por analistas de desempenho do mundo todo, por clubes também. Então, vamos olhar aqui para esses dados bem específicos do Wascout. Então, o Bolívar tem o melhor ataque, mas tem a 5ª pior defesa do campeonato local. Então, o time não está defendendo bem, como a gente já viu ali. Sofreu 9 gols. Média de idade 26,8. É o 6º time mais jovem do campeonato. Uma política de contratação aí para deixar o time equilibrado com uma média de idade bem interessante. Posse de bola muito alta, 62,7%. É o líder do campeonato em posse de bola. 3 dos 5 maiores passadores da liga local jogam no Bolívar, são atletas do Bolívar, tá? Então é um time que consegue ser muito dominante, tem muita posse de bola e consegue trocar muito passe. Então é interessante a forma como esse time domina através da posse, né? É o 4º que mais finaliza, então é o melhor ataque, tem muita posse, mas não é o que mais finaliza. 92 finalizações no total, é o primeiro em duelos 1 contra 1 e drible. O Wascout, ele junta essas duas estatísticas, né? Eu até já comentei aqui algumas vezes com vocês que eu preferia que fosse separado, né? Mas como ele junta tudo, a gente junta tudo também aqui. Então, tem alguns jogadores com essa característica de partir para cima, de duelar em 1 contra 1, de achar um drible também. Então, é bom o Flamengo estar atento na hora de se defender para esse tipo de duelo. É o 2º em toques na área. Exemplo também do Milionários que a gente viu, né? Quando uma equipe é o 2º em toques na área do adversário, isso significa que ele está conseguindo dominar, está conseguindo ser presente na área do adversário, está conseguindo incomodar, está sempre ali próximo da baliza do adversário. É o primeiro na intensidade do desafio, ou seja, ele tem 7,8 ações defensivas por minuto de posse de bola do adversário. E o segundo, na intensidade do desafio no Campeonato Boliviano, tem 6,9. Então ele está muito na frente. E olha o PPDA, também é o líder, 5,88, bem abaixo do Milionários, né? Mais intenso nessa pressão alta, na forma como pressiona o adversário. O Milionários estava lá em 8 alguma coisa, 8,48, se não estou enganado, né? Aqui a diferença também do Bolívar para o segundo, que tem 6,48. Então é um time que consegue pressionar mais, consegue deixar o adversário mais incomodado. É o primeiro em passes decisivos, é o primeiro em passes para terço final também. Time que faz a bola andar, faz a bola andar para frente. Agora vamos ver alguns destaques individuais. O Bolívar tem alguns. Então vamos olhar aqui. O Salcedo, com 4 gols, é o vice-artilheiro desse campeonato agora, de 2024, lá na Bolívia, tá? Então o Salcedo é um jogador para o Flamengo ficar de olho. Tem também o Francisco da Costa, 3 assistências, líder de assistências do campeonato, empatado com mais alguns outros jogadores ali do campeonato boliviano, com 3 assistências, mas ele é um dos líderes. Então é bom ficar de olho nesse jogador aí, porque ele é um pifador, é um cara que vai achar os seus companheiros ali na cara do gol, vai gerar situação de finalização. E tem também o Ramiro Vaca, não é o Ervin Vaca, o mais velho lá que a gente está acostumado na seleção da Bolívia já há muitos anos, não. Esse é um garoto, tem 24 anos, é o 2º em finalizações no Campeonato Boliviano, o primeiro em número de passes. O jogo do Bolívar passa muito por ele, apesar dele ser um jovem, né? É o primeiro em número de passes, número totais de passes do Campeonato Boliviano. O 2º em passes para terço final e o primeiro em passes conectados na profundidade. Então, ele é um cara que faz essa bola andar, está sempre voltado para a profundidade, sempre voltado para a baliza do adversário, muito vertical. Tanto é que ele é o cara que mais conecta passes na profundidade, né? Naquela região ali mais próximo da baliza do seu adversário. Então, olho no Ramiro Vaca, tá? E tem também o brasileiro Bruno Sávio, que é o primeiro em passes decisivos. Ele tem 11 passes decisivos e o segundo tem 7. Então, ele está nadando de braçada aí nesses passes decisivos. Também é um cara que vai tentar gerar situações de gol, de finalização para o Bolívar. Então, tem que ficar de olho também no Bruno Sávio. É o líder também em passes inteligentes. O passe inteligente para o Wascout, no entendimento do Wascout, é aquele passe que você acha nas costas da última linha, que você acha o seu companheiro fazendo aquele facão ali, aquele passe na profundidade. Muitas vezes, quando eu vou olhar passe na profundidade, passe inteligente, muitas vezes aparecem os mesmos vídeos, os mesmos lances, os mesmos passes. Então, é muito próximo ali o passe para a profundidade e o passe inteligente. O passe inteligente ali é um pouquinho mais apurado, um pouquinho mais nas costas da última linha, numa situação um pouquinho mais clara ali
para finalização. Fechado? E agora vamos falar do Palestino, que é o mais fraco desses três adversários, né? Com certeza o Bolívar é o mais qualificado, além da questão da altitude, 3.600 metros lá em La Paz. O Bolívar me parece o time mais qualificado, tá? Eu ainda vou estudar melhor esses times. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês no final desse vídeo como é que eu vou fazer em relação ao estudo desses times e o que eu vou trazer a mais para vocês em breve aqui no canal falando de tática. Então, vamos falar sobre o Palestino, que foi o quarto colocado no Campeonato Chileno 2023. Ele acaba ganhando a vaga porque o Colo-Colo, se eu não me engano, ganhou a Copa do Chile, aí sobrou uma vaga a mais, igual acontece aqui no Brasil, né? Ele ganha essa vaga porque o Colo-Colo ganhou pela Copa do Chile, então ele fica ali, acaba herdando essa vaga, né? Então, é o time que veio, inclusive, até por conta disso, veio da pré-Libertadores. Ele teve que passar por toda aquela pré-Libertadores e está chegando aí na fase de grupos, como grande azarão nesse grupo, com o time mais fraco, obviamente, né? O técnico é o Pablo André Sanches, argentino, 51 anos, está no cargo desde janeiro de 2023 e a gente vai ver aqui agora o esquema tático preferido do Pablo, que é o 4-3-3, tá? É o esquema tático preferido aí do treinador argentino do clube chileno do Palestino. Atualmente, no campeonato de 2024, é o quinto colocado, são 7 pontos, são só 4 jogos, o recorte é pequenininho, a gente vai trazer aqui as estatísticas, mas o recorte é pequenininho, né? 6 gols a favor, só 2 contra, interessante perceber que o time em 4 jogos só tomou 2 gols, então está conseguindo se defender bem. Fez 2 gols de fora da área, tá? Um time que está tentando bater de longe, tentando bater de fora e está conseguindo um certo sucesso aí. Terceiro melhor ataque e segunda melhor defesa do campeonato local. Média de idade 29, um time com uma média de idade bem alta, é o terceiro time mais velho do campeonato chileno. Me chamou bastante atenção também essa estatística aí. Posse de bola 51,9. E olha só que curioso, né? Posse de bola quase igual do Milionários. O Milionários era 51,8, mas era o 10º. No campeonato chileno, o Palestino tem 51,9, mas é o quarto. Você vê como é que alguns parâmetros mudam de liga para liga, né? Que interessante a gente perceber isso. Então, é um time que, em média, fica um pouquinho mais com a bola do que seus adversários, mas nem tanto assim, né? É equilibrado. Em muitos jogos acaba ficando com menos posse do que os times mais poderosos lá do Chile. Então, é um time que está com essa taxa de 51,9 e o quarto em posse de bola. Também é o quarto que menos finaliza, 43. Não está finalizando muito, não está conseguindo estar próximo da beleza do adversário, não está conseguindo finalizar. É o segundo com menos duelos 1 contra 1 e drible também. E é o quarto com menos toques na área. Então a gente viu o Milionários e o Bolívar conseguindo ter muito toque na área do adversário. Isso é um sintoma de que o time consegue atacar bastante, consegue estar presente na área do adversário, consegue estar próximo da beleza do adversário. E o Palestino é o contrário, né? É um time que não consegue atacar tanto assim. É o quarto com menos toques na área. Então, de fato, é um time que não consegue ser tão efetivo assim ofensivamente. É o segundo pior na intensidade do desafio. Então o Palestino só tem 5,4 ações defensivas por minuto de posse do adversário. Segundo pior do campeonato nessa estatística. Não está conseguindo parar o seu adversário, não está conseguindo ter tantas ações defensivas assim. E é o 7º no PPDA, né? Então 9,71 é o PPDA do Palestino. Ou seja, a cada posse do adversário no seu próprio campo, o adversário consegue trocar 9,71 passes em média. Bem acima do Bolívar, por exemplo, com 5 e pouco, e ainda um pouquinho acima do Milionários, né? Que tem 8 e alguma coisa, né? Então, de fato, é um time que não consegue pressionar no bloco alto, não consegue ser muito intenso também defensivamente. Então, tem uma margem boa para o Flamengo aí, inclusive machucar o time do Chile, tanto lá, no confronto lá no Chile, quanto no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nem se fala, né? É o terceiro em cartões amarelos com 16, é um time bastante faltoso, acaba fazendo bastante falta, tomando bastante cartão. É o 10º em número de passes, então não consegue ter muita posse, não consegue trocar muitos passes. E é o 5º em acerto de passes, 80,8, é uma taxa baixa, gente, uma taxa baixa. 5º em passes decisivos e o 2º em arrancadas, ou seja, o time consegue progredir no campo de jogo a partir de arrancadas, de jogadores que vão conseguir conduzir a bola e levar através de arrancadas, de arrastes, de conduções. Então, essa é uma forma com a qual o time consegue progredir. Muito também através de contra-ataque. O time não vai rodar posse de bola, não vai ter posse, não vai trocar tantos passes. Esse é o futebol que o Palestino vai praticar. Vamos aqui agora para alguns destaques individuais. A gente vai ver, na verdade, só um, que é o Misael Dávila. E aí eu estou buscando uma estatística do ano passado, já que o recorte desse ano está muito curtinho também, né? Líder em participações em gols em 2023, com 13 participações em gols no total. Vocês devem estar se perguntando assim, Rafa, cadê
campo de jogo, cadê as imagens? Mostra pra gente aí como é que esse time se estrutura, como é que ele chega na baliza do adversário, como é que ele faz gol, como é que ele toma gol, como é que é esse time funcionando dentro de campo. Gente, vamos lá, vamos com calma. O sorteio foi segunda à noite, acabou, né, 10 horas da noite. Então eu tive terça e quarta para produzir isso, eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta, finalzinho de tarde, tá? E tô trazendo esse vídeo agora aqui para vocês de manhã. Eu tive um probleminha de saúde, então tive que dar uma segurada, ficar quieto um pouquinho. Então, o que deu para fazer agora, ainda enquanto esse assunto está em alta, né, foi trazer esse primeiro raio-x, essas primeiras informações, para a gente entender um pouquinho como é que esses times jogam, o que eles podem trazer de mais perigoso em termos de construção, de passe, de finalização. Dá para a gente já entender um pouquinho como é que esses times funcionam a partir do que eles entregam de estatísticas, correto? E mais para frente, eu vou estudar os times com calma, eu preciso assistir partidas, eu preciso olhar com mais calma, né? Produzir tudo isso em vídeo, trazer aqui para vocês, editar, todo esse processo de trazer os vídeos aqui para vocês no canal, que não é rápido, que é demorado, que é complexo. Então, realmente, não deu tempo ainda de fazer um raio-x com imagens, falando taticamente sobre tudo que está acontecendo. Ainda não deu tempo. Então, hoje foi um raio-x aí de estatística, de informações de uma forma geral. Espero que vocês tenham gostado. E vou trazer, muito provavelmente o que eu vou fazer é trazer as informações de cada um separadamente quando chegar a hora do jogo. Então, vídeo pré-jogo, vou trazer aqui no Milionários, que é o primeiro adversário, eu vou trazer as informações do Milionários e a gente vai olhar para o campo de jogo, vai olhar para esse time dentro de campo. E a mesma coisa com o Bolívar, com o Palestino, a gente vai fazer tudo isso quando for a hora. Combinado? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez pela parceria. Até o próximo vídeo, um grande abraço e eu fui.